Vamos lá, meu povo bonito e simpático, para a segunda parte de células vegetais, tá? Tomaram a Coca-Cola? Trouxeram a minha? Isso aqui dá, tá vendo? A minha não trouxeram, mas tá beleza. Lembrou de lavar a mão? Não deixe o espírito do Mun-Ra agir. Lembra que o Mun-Ra é o de vida eterna, mas ele não tem coronavírus. Fechou? Bora continuar então. Olha só, para a segunda parte de células vegetais, a gente vai falar o seguinte. Preenchimento. Célula responsável por espaços corporais, o parênquima, a gente já falou sobre isso. São volumosas e têm grandes báculos, ou seja, o báculo dela é muito extenso, muito grande. Está presente em toda parte do vegetal. Beleza? Eles podem ser clorofiliano, vão armazenar mais clorofila, vão ter mais clorofila. O amilífero, armazenando o amido, que é o material que a planta vai sintetizar e vai usar como alimento. Aquífero, que armazena água, e o aerífero, que armazena ar. Professor, mas como assim o báculo armazena ar? A gente tem a Vitória Régia, a gente tem planta aquática que ela precisa flutuar. Então esse báculo vai ser armazenado de ar. Fechou? Vamos lá. Existem plantas vasculares e avasculares, ou seja, que tem o sistema de condução de seiva e tem outros que não têm sistema de condução de seiva. Beleza? Essa questão aí, a gente tem o floema e o xilema. O floema vai ser a seiva elaborada, ou seja, a seiva já trabalhada. Isso é para relembrar, porque a gente já falou sobre isso. E a gente tem o xilema, que é a seiva bruta, ou seja, a seiva inorgânica, basicamente água e sais minerais. Vai ser retirada do solo, passar pela raiz, sobe, vai até a folha. Na folha ela vai ser sintetizada através da fotossíntese e volta a seiva elaborada, ou seja, ela sobe de um jeito e tem que descer do outro. Professor, mas como assim ela tem que descer? Ela tem que descer porque ela tem que armazenar essa substância que ela sintetizou em toda a planta. E a raiz também faz parte, na verdade. Se a raiz morrer, a planta toda morre. Se a raiz morrer, ela não consegue seiva bruta. Então ela precisa também alimentar a raiz de seiva elaborada. Belezinha? Vamos lá. Nós temos aí, ó, o xilema, que são os vasos lenhosos, que ele vai subir, vai pegar da raiz e sobe em direção às folhas e à flor. Nós temos o floema, que são os vasos liberianos, que elas vão descer. Elas vão descer para as raízes, das folhas até as raízes. Tá? Nós temos aí um exemplo do que o homem é capaz de fazer, que é um anel de Malpighi. O que é esse anel de Malpighi? Se tira um pedaço, um cinturão, um anel da casca da árvore. Nisso ele está tirando a parte do floema da planta. A parte do xilema, ele corre mais internamente. A circulação do xilema ele é mais interno. A parte do floema é mais perto da derme. A gente viu lá na folha, lembram? É mais perto da derme. Então, quando você tira essa derme, você retira os vasos condutores de seiva elaborada. Ou seja, deixa de nutrir a planta. A planta deixa de ser nutrida. Então, a gente tem lá, ó, morte das raízes e da árvore. Por quê? Professor, mas como assim matou a árvore? A seiva elaborada está sendo feita. Ali, um anel de acúmulo de seiva elaborada. Só que lembra que eu acabei de falar? Se a raiz não recebe seiva elaborada, ela não sobrevive. Se ela não sobrevive, ela deixa de absorver nutriente. Se ela deixa de absorver nutriente, ela deixa de mandar para a folha, e a folha só tem aquela seiva elaborada que ela já tinha construído. Então, ela vai terminar morrendo por inanição, por fome, literalmente. Tranquilo? Foi? Conseguiram entender? Vamos para o próximo. Condução de seiva. A água sobe pelo xilema através de dois fatores. Preste atenção nisso. Por capilaridade, ou seja, isso é uma capacidade que a água tem. Se o diâmetro do cano for muito fininho, que no caso das plantas o diâmetro do vaso for muito fino, a água consegue subir sem esforço. Ou seja, ela consegue pegar nas paredes do cano e ir subindo lentamente. Isso é capilaridade. Tá? Não precisa de nenhuma outra coisa, só isso. Pressão da sucção interna por transpiração. Como assim? Se a folha perde água, a gente sabe que a planta transpira, assim como nós. Se a folha perde água, essa água vai ter que ser reposta, não vai?
Então ela perde água na folha, essa água que está subindo tem que ir para o lugar para onde ela foi perdida, como se fosse um canudinho. Então a planta perde, a folha perde, e a planta no total perde, e essa água vai subindo. Fechou? E por ligação de hidrogênio. Como é que é essa ligação de hidrogênio? Essa capacidade que vocês vão ver bem em química, mas o hidrogênio ele se liga com alguns outros componentes. Lembra que eu falei que tem átomos que são totalmente carentes? O hidrogênio é um deles. Ele vai querer se conectar com o outro hidrogênio da outra molécula de água. Ou, desculpa, pelo oxigênio da outra molécula de água. Então, se ela vai se conectar com outro oxigênio da molécula de água, é como se fosse, vamos supor, 4 ou 5 pessoas com a mesma força. A primeira pessoa está segurada na primeira, a segunda segurada na terceira, a quarta na quinta e assim vai. O que acontece? Se uma dessa, se todas têm a força igual, se a primeira tem a força igual da segunda, da terceira e da quarta, vamos supor que ela só aguente 4 pessoas. Se ela aguenta 4 pessoas, quando chegar a quinta, o que acontece? Essas 4 vão cair, porque essa aqui não vai conseguir segurar as 5, não é verdade? É isso que acontece com a água. Então uma vai atrair a outra, uma consegue atrair a outra. Uma molécula de água consegue atrair a outra. Sempre vai ser assim. Isso é uma característica da água por conta da ligação de hidrogênio. Belezinha? Vamos lá. As organelas do reino plantar. Muitas organelas são parecidas com as organelas das células animais, a gente já viu isso. Muitas organelas que a gente tem, elas têm por ter conta de seres vivos assim como nós. São multicelulares, são eucariontes, beleza? São exclusivas dos vegetais, ou seja, só tem neles os plastos, o glioxissomo e os bacúlos. Esses são alguns exemplos. São os principais, assim, que mais necessita ter cuidado. O glioxissomo são algumas plantas oleaginosas que convertem o ácido graxos, ou graxos, das sementes em açúcares para ajudar o desenvolvimento da planta. Ou seja, ela é como se fosse um material ácido que a planta precisa. Se a semente é oleosa, de alguma planta oleosa, esse óleo precisa ser digerido. Esse óleo precisa ser sintetizado em outra coisa para a semente sobreviver. Então esse glicossomo faz isso. Ele sintetiza esse material que já está ali de armazenamento, ele sintetiza para que aquela semente consiga nutrir com aquele material. Belezinha? Nós temos os plastos aí, ó. Os plastos. Nós temos os proplastos, que se dividem em leucoplasto, cloroplasto e cromoplasto. Na apostila de vocês tem um exemplo bem legal sobre isso. Depois dá uma olhadinha lá. O cromoplasto não tem clorofila, tá? Então tem os outros pigmentos. O leucoplasto não possui pigmentos, é para reserva. Amiloplasto, que reserva amido. Oleoplasto, que reserva o óleo, igual os ácidos graxos lá em cima. Proteinoplasto, que reserva a proteína. O cloroplasto armazena a clorofila, que é o pigmento verde da planta. Possui DNA próprio, igual a mitocôndria. Lembra que a mitocôndria também tem DNA próprio? O cloroplasto também tem DNA diferente do DNA da planta. Tem ribossomos e tem membrana dupla, ou seja, ela também tem uma bicamada lipídica ali ao redor dela. Belezinha? A interna possui bolsas em forma de disco chamadas tilacoides. A gente vai ver um exemplo de tilacoide, a gente vai ver como é que é um tilacoide. Parece um monte de disquinho de MM, um em cima do outro. Tá? Cada pilha de tilacoide recebe o nome de grânulo. O conjunto é grana, ou seja, um só é tilacoide. Se nós temos vários, a gente chama de grânulo. Beleza? A solução interna, ou seja, o que compõe esse tilacoide, a gente chama de estroma. Nós temos aí o cloroplasto propriamente dito. Nós temos ali o grão de amídio, os lipídios, que é essa parte laranja, o tilacoide. Ligando o tilacoide a outros, nós temos a lamela. O conjunto dos tilacoides ali são os grânulos, os ribossomos, beleza? A parte do DNA interno, que é o DNA só dele, não tem na célula esse DNA só do cloroplasto, não faz parte do DNA lá do núcleo. Nós temos aí as duas membranas, a membrana interna e a membrana externa, duas camadas lipídicas, beleza? Ou seja, uma dentro
e outra fora. E o espaço intermembrana, ou seja, é como se fosse uma bolsinha dentro de outra bolsa, tá? Por isso que ele tem duas membranas, uma interna e outra externa. Fechou, meu povo? Beleza? Tranquilo até aqui, cloroplasto? Vamos lá. Palavras da entidade The Cat Sleep, o pulo do gato. Olha só. Meristema é sempre tecido de crescimento. Sempre. Sempre que você ouvir meristema, já mata isso. Meristema é sempre tecido de crescimento. Se está tendo crescimento, tem meristema. Seja apical, seja lateral, mas é tecido de crescimento. Tá? Espinhos e acúlios possuem funções diferentes. Sempre vai ter aquela função diferente. Isso é só para relembrar, porque a gente já viu isso. Xilema, se ele sai da raiz e vai para a folha, para nunca mais esquecer, ele vai para cima, né? Muda aí o C do cima e bota o X para lembrar de xilema. Então vai para xima, nunca mais esquece. O xilema sai da raiz e vai para folha, sempre assim. E o floema da folha para raiz. Os vacúolos são sempre de armazenamento, não tem outra função. Belezinha? Sempre é de armazenamento. Ele sempre está armazenando alguma coisa. Água, amido, proteína, óleo, indiferente do que seja. Mas é sempre armazenamento. É a função que foi dada para ele e ele vai morrer assim. O vacúolo vai morrer armazenando coisas. Beleza, meu povo? De boa? Espero que tenha sido tranquila essa aula, por mais que seja planta. A próxima também continua sendo planta. Todo mundo sorrindo de orelha a orelha agora nesse momento que eu sei. Eu estou vendo o sorriso de vocês, a felicidade de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Façam os exercícios do livro, tá? Pra gente poder corrigir quando a gente voltar, beleza? Qualquer dúvida, todo mundo tem meus canais, todo mundo tem meu WhatsApp. É só me chamar lá, que eu tô sempre pronto para falar com vocês, beleza? Saudade, lavem as mãos, se cuidem direitinho. Beijo, beijo.